Mais um vídeo de DPN. Hoje vamos falar de sensores de rotação, especificamente aqueles que trabalham com princípio indutivo. Muitos podem estar pensando, essa tecnologia já foi superada, mas tem muitos projetos que ainda aplicam sensores indutivos. Então, você gosta de tecnologia automotiva? Está no canal certo. DPN, dá paixão ao negócio. Muito bem, estamos prontos para iniciar nosso conteúdo aqui de sensores de rotação indutivos, ou podemos pensar em sensores indutivos em geral. A gente fala rotação, sabemos que a principal aplicação está distribuída em dois locais dentro do automóvel. A primeira é para medir a RPM, o giro do motor, e outra para medir a velocidade das rodas, que aplica para ABS, sistema de controle de tração, ESP e tudo que tem a ver com dinâmica veicular. Mas dentro dos sensores, nós vamos, desse tipo de sensor de rotação, vamos focar nessa entrega aqui com os sensores do tipo indutivo. Depois, em outra entrega, a gente vai ver os sensores que trabalham com o princípio Hall. Ok? Muito bem. Compartilhando com vocês aqui a tela, vejam que já começamos com essa grande diferenciação das características desses sensores de rotação. Por um lado, vocês estão vendo aqui sensores indutivos e aqui embaixo os sensores do tipo Hall. Aí nós vamos chegar em outra entrega a explicar o princípio ou o conceito de funcionamento do sensor Hall, ok? Mas o mais importante a saber nesse momento que do ponto de vista da eletrônica, da gestão desses sinais, os dois vão ter características completamente diferentes. Os sensores indutivos correspondem a esse tipo de sinal que vocês estão vendo aqui na parte de cima, que são sinais analógicos, e o Hall para esse outro tipo de sinal que é um digital. Qual é a diferença entre um sinal analógico e digital? Bom, eu vou tentar explicar isso de uma forma simples, só olhando para esse gráfico. Vocês podem apreciar aqui que no eixo de valores nós temos 0 e 5, vamos supor que fossem 5 volts mesmo, né? 0 e 5 volts, e esse traço, esse sinal aqui vai variar em determinado período de tempo. Tá? Então, o eixo aqui horizontal é o eixo de tempo. Como sempre falamos, vemos um osciloscópio e sempre vamos estar trabalhando com esses dois eixos. Olha, um sinal analógico vai ter essa característica que está aqui. Não importa o desenho que o traço vai fazer. A característica a qual eu estou me referindo é o seguinte: você vai ter uma grande variabilidade de valores. Veja só, uma hora aqui está com 5 volts, um pouquinho menos, 4,8, vamos imaginando, 4,3, aí chegou que aqui 3,8, subiu aqui para 5, caiu 0,2 aqui. Dá para entender? Você tem uma gama muito grande de valores possíveis. Varia do zero a uma quantidade enorme dependendo do tipo de sinal que gera. Tá? Já quando a gente fala de um sinal digital, como nós vemos aqui embaixo, outra vez é o eixo de valores e o eixo de tempo. Se vocês apreciarem, vamos supor que se fosse também 0 e 5 volts, eu vou ter somente duas possibilidades. Aí já se conhece isso como dois valores lógicos, ou um valor recessivo e um valor dominante. Vamos supor, isso aqui é 5, esse outro aqui embaixo é 0. Eu não tenho 0,1, 0,2, 0,7, 0,9, 1,2, assim por diante. Não tenho nada disso. Ou tenho 0 ou tenho 5. Tá? Pode ser 12 volts, pode ser o máximo, mas é um valor recessivo e um valor dominante. Duas alternativas. Do ponto de vista da lógica digital de um computador, por exemplo, isso responde aqui aos números binários, que é 0 ou 1. Então, o computador vai entender isso como liga e desliga, 0 ou 1. São duas alternativas apenas de valores que nos oferece um sinal digital. Mas, para um software, para poder interpretar a linguagem digital, se precisa realmente seguir esse conceito da eletrônica digital, dos números binários, dos valores 0, 1, dos valores recessivos e dominantes. É esse aqui
que estamos vendo aqui em cima, analógico, vai ter que passar por algum processo depois, que no final da entrega de hoje eu vou explicar, ok? Então, a grande diferença do ponto de vista conceitual de um sensor indutivo para um sensor, por exemplo, do tipo Hall, é que um entrega um sinal analógico e outro entrega um sinal de características digitais, ok? Vamos avançar um pouco mais. Veja, aqui venham comigo no próximo slide e vamos agora sim mergulhar no princípio de funcionamento de um sensor indutivo. Vejam aqui, a gente vai trabalhar com conceitos da física. Um deles que é bastante simples de compreender. Vocês estão vendo aqui que nós temos desenhado um ímã permanente, um ímã natural, um ímã que se encontra disponível na natureza. Nós não brincamos com ímã. Todo ímã tem um polo norte e tem um polo sul. E entre eles, a gente vai ter o que nós conhecemos como um campo magnético, né? O ímã, você vai atrair uma peça ferromagnética, por exemplo, correto? Então, esse ímã, todo ímã vai ter sempre um polo norte e o polo sul, e entre eles, essas setinhas que estão aqui desenhadas, é o que nós conhecemos as linhas de força de um campo magnético. Tá? Quanto maior for a atração magnética, esse campo magnético, esse ímã é mais poderoso. Tá? Vocês já viram esse ímã que gruda no teto de um carro para esmagar o carro? É uma grua que tem um ímã, um eletroímã nesse caso, mas e gruda e consegue levantar um carro inteiro, 2 toneladas, ou seja, imagina a força da atração do campo magnético que tiver. Mas a gente tem todo tipo de ímã por aí, com mais ou menos força magnética. Nesse caso aqui, um ímã simples. Perfeito? E aí uma lei da física diz que toda vez que a gente atravessa as linhas de força de um campo magnético, ou seja, existe uma variável dentro desse campo magnético, e se nós atravessamos esse campo magnético, como está o desenho aqui, com um fio condutor, com um elemento condutor elétrico, vai se gerar nesse condutor elétrico uma corrente. Ou seja, vou de novo explicar. Eu tenho um ímã, ele quietinho aí tem as linhas de força de um campo magnético. Agora eu venho e talvez com um movimento mecânico eu mexo num fio e atravesso as linhas de força desse campo magnético. Como um efeito, o que vai acontecer? Dentro desse condutor elétrico vai se gerar um fluxo de elétrons, ou seja, vou deslocar os elétrons. Essa força do campo magnético vai provocar um deslocamento dos elétrons dentro desse fio condutor, portanto, a gente vai ter uma corrente elétrica. Fluxo de elétrons é corrente elétrica. Ah, vai ser uma corrente elétrica muito, muito pequenininha. Sim, às vezes não dá nem para medir tão pequenininha que é. Mas aí é que vem a sacada. Aí é que vem a sacada dos gênios que foram inventando e trabalhando com toda a parte de indução magnética ou corrente induzida. Nós conhecemos isso como FEM, força eletromotriz. O FEM, força eletromotriz induzida, que é isso que estamos falando aqui. Eu tenho um fio condutor, atravessa a linha de força de um campo magnético, de um ímã permanente, por exemplo, como estamos vendo aqui, se gera e nele mesmo uma corrente induzida. Foi induzida nesse fio condutor. E aqui está simbolizado, né, um multímetro está medindo essa diferença de potencial. Olha, no exemplo aqui conseguimos 2,3 volts, a gente mexendo com um fio aí, gerando corrente induzida. E aí vem o que eu estava falando, que é essa genialidade. Olha, com um único fio eu consigo gerar pouquíssimo. Então imagina, vamos colocar 100 fios. Tá, legal. Na teoria a gente multiplicaria essa geração de energia por 100. Não é bem assim, porque se perde um pouco nesse efeito, mas ocuparia um volume muito grande, sem fio, mas imagina, pesa muito, tem que movimentar, ocupa um espaço grande, o ímã teria que ser gigante. Aí vem alguém e fala assim, e se a gente pega o mesmo fio e a gente enrola, dá várias voltas e gera o que nós conhecemos como uma bobina. Uma bobina, um bobinado, é isso, em um único fio que está enrolado várias vezes e traz o efeito que eu estava falando, como se eu vou dar 100 voltas com um único fio, eu gero o mesmo efeito que se tivesse colocado 100 fios aí em paralelo. Então, assim, esse é o porquê existe uma bobina, porque se faz um solenoide dessa forma.
Perfeito? Então, daí que vem o efeito multiplicador. Tem um único fio, mas se enrolei várias vezes, eu vou gerar mais corrente uma vez que esse bobinado esteja sometido a os efeitos de um campo magnético. Mas olha aqui, esse título que está aqui é muito importante. Campo magnético variável. Se eu tenho um campo magnético fixo, não vou ter geração de corrente. Eu vou gerar uma vez e não gera mais. Então, tenho que conseguir uma variável desse campo magnético. E aí é que entra algumas soluções. Uma variação desse campo magnético. E vejam só, aqui que entra o princípio de funcionamento de um sensor de rotação. Aqui dentro está em corte, eu tenho a minha bobina, ou seja, um corte lateral está mostrando que há uma bobina, perfeito? Quantas voltas tem esse enrolamento? Não sei, vamos seguir com o nosso exemplo hipotético, tem 100 voltas aqui. Aqui atrás vocês estão vendo letra S, letra N, polo sul, polo norte, ou seja, aqui eu tenho também um ímã, um ímã permanente. Então essa bobina está sendo abraçada pelas linhas de força que cria o campo magnético de cima permanente. Mas eu preciso variar esse campo magnético. E como que eu faço para variar esse campo magnético? Aí vocês já devem ter identificado, isso aqui é uma roda dentada, uma polia dentada, que obviamente é de um metal ferromagnético. Isso aqui não é de plástico, senão não funcionaria. Então, toda vez que um dente, como vocês estão vendo aqui, se enfrenta a esse ímã, vai fazer uma variação do campo magnético desse ímã. Essa variação do campo magnético do ímã vai afetar o bobinado que eu tenho aí e vai gerar nele uma corrente multiplicada pela capacidade de geração de corrente que vai ter essa bobina, ok? Não é muita corrente, aqui vai gerar mais tensão, mais diferença de potencial que corrente, não amperes é baixíssimo, mas a gente quer um sinal, a gente não quer daqui virar um alternador a partir de um sensor de rotação. Então é assim o princípio de funcionamento. Ele segue esse conceito que estava falando, variação do campo magnético, quando se enfrenta um dente, quando aqui não tem dente, esse campo magnético também varia, se dissipa. Então, se forma e se dissipa esse campo magnético. Toda vez que se forma, esse campo magnético gera corrente. Quando se dissipa, ele não gera corrente. E como a roda está girando, eu tenho essa variabilidade que ao mesmo tempo que me interessa, sincronizada com o movimento do motor. E veja só, esse tipo de sinal que se gera aqui, nós temos do lado direito, nós conhecemos isso como senoide. Também você pode achar alguma literatura que chama também de sinusoide. Tá? É a mesma coisa, mas a gente conhece muito mais como senoide. O que é uma senoide? É que gera esse seio aqui que vocês estão vendo, esse tipo de onda. E vejam só, é um sinal analógico, como nós falamos, mas é um sinal também de corrente alterna. Porque vejam só, aqui eu tenho um zero, ora me gera um pico positivo, aí depois me gera um pico negativo. Então esse perfil, essa onda senoidal que nós estamos vendo aqui, ela é de corrente alternada. Ok, mas acima de tudo, ela é um sinal analógico. E daqui eu posso ver dois aspectos importantíssimos que a gente vai analisar, por exemplo, no osciloscópio, em vários tipos de sinais. A amplitude, que é a amplitude? Olha, eu tenho zero aqui, qual é o máximo, o pico máximo de tensão que atinge? Olha, atingiu aqui, não sei, 4,2 volts, 4,2 volts. Bom, então a amplitude é 4,2 volts. E depois nós temos outro elemento aqui importante que vocês ouviram muitas vezes, que é a frequência. E a frequência quer dizer o quê? Olha, em determinado período de tempo aqui, quanto que oscilou, quantas vezes oscilou esse sinal. Nesse exemplo aqui, em um período muito curto, seria 2 vezes, mas imagina que a gente vai ver o que nós conhecemos, por exemplo, a unidade que mede a frequência, vocês conhecem que é o Hertz, né? Então, pode ser Hertz, quando é 1000 seria kHz, mas, por exemplo, a luz
que está iluminando esse estúdio hoje aqui, ele trabalha em 55, 60 Hz. O que quer dizer? Que a luz liga e desliga, nossas lâmpadas aqui ligam e desligam 55, 60 vezes por segundo. O nosso olho não consegue perceber isso, é muito rápido, mas está acontecendo. Então, é a frequência. Quantas vezes esse sinal oscila em determinada janela de tempo, no caso aí, por segundo, ok? E aí nós temos o conceito de amplitude e frequência em tempo, ok? Isso serve não só para falar dos sensores indutivos, sino para muitos sinais que a gente vai trabalhar amplitude e frequência. Muito bem, vamos avançar um pouco mais. Para isso, vou compartilhar aqui com vocês outra tela, porque vamos entender um pouco melhor o que a gente lê. Por exemplo, quando utilizamos um osciloscópio ou um multímetro que já nos dá uma resolução e pode graficar essa onda senoidal, por que acontece isso, e mergulhar um pouquinho mais no conceito que estava falando. Então vejam aqui essa outra tela, aqui já está mostrando um sensor em corte, mas com um pouquinho mais de detalhe que vimos até agora, dos componentes internos. Então, mais uma vez, o ímã permanente está aqui mais claro agora, norte e sul, com o número 1. Depois nós temos com o número 2 o próprio corpo do sensor, que está aí parafusado nesse suporte de fixação número 3, onde ele vai estar parafusado. O núcleo magnético que acontece até um ímã e geralmente vai ter um núcleo magnético que é uma forma de reforçar o campo magnético. Então se utiliza materiais muito bons, o mesmo que utiliza muita bobina dentro para fazer um reforço e aumentar esse campo magnético. Aí depois temos com o número 5 uma bobina que está em corte, aí vai ter várias voltas, um enrolamento de várias espiras aí dessa bobina. Aí depois temos com o número 6 a nossa polia dentada, que já tínhamos falado, e vocês repararam e conhecem muito bem que, por exemplo, aqui está vendo, falta um dente. Esse entredente, esse espaço que nós temos aqui vazio, esse dente que falta é um sinal de referência. Eu não falei para vocês, muitas vezes vocês vão encontrar na literatura esse sensor com a sigla CKP. É tudo isso bem do inglês, né? Que é o sensor de Mirabrequim, o crankshaft sensor, né? Position sensor. Então, CKP pode aparecer aí para vocês. Depois nós temos um detalhe importantíssimo aqui, número 7, o entredente. O que é o entredente aqui? A folga, a distância entre o dente que está atacando, que são tudo da mesma medida, e a parte física também, metálica, desse núcleo magnético. Isso aqui tem uma distância determinada. Se está muito, muito perto, vai ter dificuldades para gerar o sinal. Se está muito longe, também vai variar o sinal. E quando esse sinal varia, a unidade eletrônica vai ter problema. Sabe que muitas vezes acontece? Vocês sabem que tem veículos que tem a polia do lado de fora, né? A polia na frente do motor, e tem veículo que tem a polia ou essa roda dentada está na caixa seca, onde está a embreagem, por exemplo, a coroa, o arranque, e aí pode gerar, por exemplo, limalha. E como isso aqui, um ímã, se acumula limalha e essa folga que tem que ter, essa distância, ela é preenchida por limalha, porque qualquer limalha metálica que está por aí vai ser atraída por esse ímã e isso gera uma falha, porque vai gerar uma distorção no sinal. Eu cheguei a pegar muito tempo atrás, sabem que, imagina, polia externa, motor transversal, a polia fica muito perto da roda, né, onde está o sistema de freio. Eu já peguei carro que, por exemplo, a pastilha de freio acabou, o componente de fricção foi até o ferro com ferro, isso é bastante comum, quem não faz manutenção preventiva, e o ferro com ferro começou a gerar limalha, e essa limalha, toda vez que freava, ia para onde? Atraía um ímã.
fizeram serviço de troca de pastilha de freio e tudo mais, e o carro depois tinha uma falha estranha, que difícil de achar, e era um sinal errático, um sinal intermitente do sensor de rotação, porque estava cheio de limalha. Como chegou isso aí, da pastilha de freio? Então, muitos lugares, outro vai dentro do bloco do motor, outro veículo tem a roda fônica dentro do bloco do motor, e também você pode gerar limalha que não é uma situação comprometida do motor, né? Mas você pode gerar limalha dentro do motor, e isso aí acaba também no sensor, porque tem o que estou falando, né? O ímã, que atrai a limalha. Bom, beleza, vamos para o outro lado aqui da tela. E vocês estão vendo, por que se gera um sinal positivo e negativo? Isso é uma pergunta bastante comum. Olha, aqui está explicando, aqui nós temos um sinal, está vendo que aqui no finalzinho, todos os picos positivos e negativos, eles são iguais, né? Só que aqui nós temos alguém que está faltando, e justamente esse espaço número 6 aqui que está mostrando, que é a polia dentada com essa marca de referência. A referência é a falta de um dente, então aqui vai faltar um dente, e isso a central eletrônica interpreta como um sinal de referência para o ponto morto superior. Mas ok, mas vamos entender por que ele gera positivo e negativo. Então aqui em cima vocês estão vendo todo um exemplo que está correlacionado o ponto A aqui com o ponto A aqui no gráfico abaixo, né, com o oscilograma aqui embaixo. Então, o que está acontecendo? Imagina, o dente da polia está se enfrentando, chegando ao centro do núcleo magnético. Então, quando está distante, vai chegando, o que acontece? A corrente elétrica, a corrente que vai se gerando, vai subindo, 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 chega ao ponto máximo. O ponto máximo é quando chega praticamente ao meio do núcleo magnético, que é esse ponto A que nós temos aqui. Agora continua girando a polia. Aí começa a se afastar e começa a descer, e até gerar, no momento que passa do meio e se afasta, a corrente que está chegando é negativa. Então, quando vai chegando é positiva, no meio é o pico máximo, quando se afasta é negativa. Isso que está mostrando aqui. Justamente também o ponto C, aqui, no caso que falta um dente, aí chega a ser um pico bem mais negativo, e quando começa aqui no ponto D, a se aproximar o outro dente, chega a zero aqui no meio, porque não tem dente nenhum, então a distância entre o núcleo e essa parte aqui é muito grande, então não tenho variação do campo magnético. Se não tenho variação do campo magnético, ponto D é 0 volts que vou gerar, e aí depois, avançando mais, e avançando cada vez mais, já chega na letra E, porque está se aproximando o dente em direção do núcleo magnético, e aí repete todo o ciclo. Se aproxima, chega ao ponto máximo, se afasta, chega ao ponto mínimo, e assim forma a senoide. O que é importante é que ela seja, como está aqui, limpa, que não tenha picos, oscilações, ruído eletromagnético, que é isso que chamamos. Esse exemplo que estava contando, que tinha limalha, isso aqui estava cheio de ruído eletromagnético, pico alto e baixo, e as linhas não eram traços bem desenhadinhos, vamos dizer assim, era tudo tremido, porque está fazendo oscilações o tempo todo, porque não tem uma forma mecânica também arredondada, perfeita, como está aqui, vai ter picos e vales de limalha, então isso aqui vai ser qualquer coisa que depois a central eletrônica tem muita dificuldade para interpretar. Falando nisso, outra coisa que podemos falar, uma característica dos sensores indutivos, vou mostrar aqui, eles variam a quantidade de corrente que podem gerar. Vejam aqui, estou compartilhando. Aqui à direita vocês estão vendo a roda fônica, mais uma vez, o sensor aqui já é uma foto, uma imagem, o sensor próximo. Gigo, quanto é essa distância que você falou? Isso varia de cada fabricante, mas geralmente ela chega
próximo a 1 milímetro, um pouco menos às vezes, mas não menos de 0,5, já fica muito perto, né? Então, perto de 1 milímetro, 1,1 milímetro, tá? Antigamente, aquelas gerações anteriores, elas regulavam, hoje já não tem regulagem, tá? Já vem tudo fixo, apertadinho, tem que ver se tem um calço, alguma coisa para que fique bem posicionado, tá? Ou também, como eu falei, que não tenha nenhum tipo de metal ou limalha aí fazendo variando a distância do sensor e a polia. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui, nesses sinais característicos, vejam só, aqui temos dois exemplos. O de cima, estão vendo o sensor está oscilando de forma boa, esse pico aqui é a falta do dente, é o sinal de referência, mas se a gente ver no seu eixo de valores, olha, se aqui eu tenho 5 volts, eu estou oscilando com pouquíssimo aqui, né? Talvez 1,5 volt, 2 volts, né? E aqui, nesse outro exemplo ampliado, por que estou conseguindo 6,98, 7 volts? Porque os sensores indutivos são do que nós conhecemos de relutância variável. O que quer dizer isso? Palavra complicada. Quer dizer que à medida que a gente aumenta a velocidade de giro, ele consegue aumentar a geração de corrente. A variação do campo magnético que nós conseguimos fazer é mais rápida, ele gera mais corrente. Então, se você vai medir um sensor de rotação indutivo na marcha lenta de um carro, você vai ter um valor de tensão gerada pequeno. Se você vai medir ele a 3.000 RPM, você vai ver que esse gráfico aumenta, que é o que nós estamos vendo aqui embaixo. É característica de fabricação dele, característica do princípio de funcionamento de um sensor indutivo. Relutância variável. E aí, às vezes, você pode tomar alguma referência para alguns veículos, como isso funciona, como varia na medida que aumentam as RPM. Muito bem. E por último, o que eu queria compartilhar com vocês era esse conceito, porque comecei falando um sinal analógico e um sinal digital. Nesse caso aqui, ficou claro para vocês que se trata de um sinal analógico. E todos os sinais analógicos, eles têm um tratamento um pouquinho mais complicado para uma central eletrônica. Vejam aqui essa tela que estou compartilhando. Aqui temos outra vez o nosso sensor, aqui temos nosso sinal, que como nós vimos, ele é analógico, ele varia, não só varia, sino que também é de corrente alternada. E isso aqui tem que entrar na central eletrônica. A central eletrônica, com todos seus programas, trabalha sob o conceito de eletrônica digital, aquilo do 0 e 1. E isso aqui não é 0 e 1. Isso aqui é qualquer coisa menos 0 e 1. Então aqui a central eletrônica com esse tipo de sensores ou com qualquer tipo de sensor analógico vai ter que fazer alguns trabalhos. Primeiro, vai ter que filtrar esse sinal. Segundo, muitas vezes vai ter que ampliar esse sinal e depois vai ter que passar por outro processo dentro da central eletrônica, de todos esses circuitos aqui, que tem uma parte que se chama conversor análogo digital. Aqui dentro vai ter que transformar esse sinal em uma coisa de zeros e 1, transformar em um sinal digital. E isso faz com que se gasta processamento, se gasta tempo, e hoje é importantíssimo fazer cálculos muito rápidos. Por isso, tem muitos veículos que estão deixando ou diminuindo a quantidade de sensores analógicos para passar diretamente a um sinal digital. Muitos deles já saem processado, já sai puramente digital. Mas isso para mostrar que existe uma dificuldade em trabalhar na eletrônica. Não é que seja impossível, porque até hoje estão utilizando, mas gasta mais energia, gasta mais tempo de processamento a utilização de sensores indutivos. Mas vamos ver nossas próximas entregas como funciona, por exemplo, o sensor Hall, um indutivo ativo, que já gera ele mesmo um sinal digital. Muito bem, espero que tenham gostado desse conteúdo e aguardo vocês em um próximo vídeo.